Em tempos de incerteza, a comunicação de risco exige mais que dados e protocolos. Requer cuidado e atenção genuína às pessoas. As inundações recentes no Rio Grande do Sul, por exemplo, mostraram que, diante de eventos extremos, organizações, governos, lideranças políticas e a própria sociedade são chamados não apenas a informar, mas a demonstrar sensibilidade, empatia e compromisso coletivo. Assim como em crises sociais, econômicas ou debates polarizados, cresce a pressão por posicionamentos que acolham preocupações, reduzam inseguranças e mantenham vivo o diálogo social. Quando o olhar ao outro orienta as ações, a comunicação deixa de ser apenas resposta e passa a ser também parte do processo de reconstrução e proteção a partir do cuidado. Mas, afinal, como comunicar de forma intencional, responsável e atenta ao outro? Este é um desafio que pede atenção e construção conjunta. Eu sou a professora e pesquisadora Rosângela Florzak e este é o Cuidar Com, podcast do grupo de pesquisa do CNPq, Crise, Comunicação e Cuidado, vinculado ao programa de pós-graduação em comunicação da PUC-RS. E eu sou Júlia Machado, também faço parte do Cuidar Com, grupo que articula atividades de pesquisa e extensão voltadas à comunicação em contexto de crise nas mais diversas áreas, mas sempre pela perspectiva do cuidado. Aqui, a proposta é colocar em diálogo conhecimento acadêmico e prático para promover reflexões sobre o lugar da comunicação em contextos críticos, discutindo acontecimentos atuais em entrevistas e análises com especialistas da área. Além de ouvir o podcast nas plataformas digitais, você também pode conhecer e acompanhar as nossas reflexões nas redes sociais. É só buscar pelo @cuidarcom no Instagram e no LinkedIn. Sejam muito bem-vindos. E hoje a nossa convidada, temos a alegria de receber aqui a Tenente Sabrina Ribas, que é coordenadora de comunicação social da Casa Militar, subchefia de proteção e defesa civil do Rio Grande do Sul. A Tenente Sabrina, ou a Sabrina, é graduada em Comunicação Social, Jornalismo, pela Pontifícia Universidade Católica, que é a PUC-RS. Atuou no âmbito da comunicação pública na Brigada Militar, de 2006 a 2019, período pelo qual nós fomos colegas de trabalho, tive a honra de trabalhar, de ser liderada pela Tenente Sabrina, e no ano de 2022, junto à Comunicação Social da Brigada Militar. Pós-graduada em Gestão Pública, em Proteção e Defesa Civil pela Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais. Também foi docente nos cursos de formação da Brigada Militar e cursos voltados à capacitação na área da comunicação no âmbito da instituição. Desde janeiro de 2023, coordena a comunicação da Defesa Civil Estadual, tendo atuado como assessora, coordenadora de comunicação e porta-voz nos últimos desastres que atingiram o Rio Grande do Sul. Obrigada pela presença, Sabrina. Eu que agradeço o convite e estou muito feliz de estar aqui. Sabrina, tu és a primeira mulher entrevistada da série do nosso podcast. Nós estamos gravando a primeira temporada desse podcast. Temos a felicidade aí, né? Estamos insistindo nesse convite, né? A Sabrina estava envolvida aí com eventos complexos das últimas chuvas e tempos difíceis aí que nós enfrentamos na região, no estado, né? Na região metropolitana. E também depois umas merecidas férias, então, né, agora conseguimos fazer essa agenda, então a nossa produtora aí, a Thaís Ribeiro, conseguiu garantir a presença, então, da Tenente Sabrina aqui com a gente nesta edição. Sabrina, nos conta um pouquinho da tua história, né, eu estava ouvindo a Júlia ler o teu currículo e quando ela termina dizendo, tendo atuado nos últimos desastres que atingiram o Rio Grande do Sul, né, justamente no órgão de proteção e defesa, né, da sociedade. Nos conta um pouquinho dessa história, assim, desse teu envolvimento, né? Tivemos lá 2023, um super desafio nessa área, né, para comunicar. Depois 2024, que não precisa nem ser descrito, porque entrou para a história, né, como um evento extremo que não tínhamos outro paralelo para comparar nos últimos tempos. Este ano também tivemos pequenas situações. Então, nos conta um pouquinho como é que é essa jornalista formada na PUC que vai parar nessa frente de trabalho tão nova no Rio Grande do Sul, tão nova no Brasil, né? Que é uma região que enfrentava poucos desastres desta natureza como a que nós estamos enfrentando.
Bom, primeiro agradecer o convite, é uma baita responsabilidade, então, ser a primeira mulher a estar aqui. Espero atender, né, às expectativas que foram trazidas. Eu ingressei na Brigada Militar em 2003, na verdade, e a Defesa Civil do Rio Grande do Sul, ela primordialmente tem o seu efetivo composto por militares. Antes de eu ingressar, então, na Defesa Civil, trabalhei bastante tempo com a comunicação pública na Brigada. Tinha essa experiência ali de lidar com outros tipos de crise, né, outros tipos de demanda. Então, em 2023, surgiu esse convite e, como eu brinco, né, o pessoal disse, não, vem, é bem tranquilo, vai gostar, né? E eu aceitei, acreditei, fui, então, desafiada, né? E estou lá desde então. Acho que os principais desafios, assim, a gente, quando assumimos lá, uma equipe bastante enxuta, né? Tínhamos poucos recursos humanos, materiais para fazer, digamos, né, tocar esse trabalho todo. E foram, digamos assim, as crises se escalonando ao longo do tempo da metade de 2023 para cá. Nós tivemos muitos desastres no Rio Grande do Sul nesse período. E como você disse mesmo, por exemplo, de 2024, 96% do estado foi atingido de maneira muito significativa, né? Isso nos impôs uma série de desafios que a gente foi fazendo ali, tocando as missões, né? Com a questão da tentativa e erro, acerto, vendo muito, assim, da resposta da sociedade, né? Naquilo que a gente estava fazendo, escutando, trocando, adaptando aquilo que a gente estava fazendo, trazendo muito dessa questão da urgência, né? Porque às vezes ali na tomada de decisão e na execução das coisas, a gente tem que, né, escolher, tomar uma decisão rápida e realmente fazer acontecer e levar informação, porque talvez diferente de outros tipos de crise, de outros tipos de situações que a gente gerencia, a nossa ali pode envolver um risco iminente à vida de alguém, né? Então, a informação, aquilo que a gente dissemina ali, que a gente leva até as pessoas, pode garantir ou não, né, a sobrevivência daquelas pessoas. Então, realmente foi muito desafiador. Nós hoje estamos com uma equipe um pouco mais capaz de oferecer uma resposta maior, né, melhor. A gente tem mais jornalistas, se antes nós éramos 2 para atender uma demanda gigantesca, agora a nossa equipe somam 8 pessoas, né, entre estagiários e jornalistas, então a gente está conseguindo fazer frente de maneira muito mais satisfatória, mas ainda assim, né, essa questão, quando eu assumi, eu não tinha a mínima noção, assim, muito humildemente digo, assim, quando eu comecei a ver tudo que envolve a questão da proteção e defesa civil, e agora mesmo tendo concluído essa pós, a gente vê, assim, que são inúmeras coisas que são envolvidas ali, são muitas secretarias, são muitas equipes, são muitas pessoas de diferentes áreas, né, transversais que são envolvidas nessa questão de proteção e defesa civil e que, às vezes, o cidadão lá na ponta não tem essa percepção. A gente brinca internamente, né, qual é a percepção que as pessoas têm, né, o cidadão lá na ponta da defesa civil? É aquele pessoal que entrega a lona quando chove. E hoje, estando aqui do lado de cá do balcão, a gente vê que é muito mais que isso e que a gente precisa, com certeza, continuar trabalhando para mudar essa percepção e conseguir fazer com que as pessoas, né, nos ajudem nessa missão. Afinal, a defesa civil somos todos nós, né? Então, envolve muita gente. Interessante quando a Sabrina comenta sobre a percepção das pessoas sobre a defesa civil, né? Tu entende que esse foi e é um desafio, meio que trocar a roda com o carro andando, assim, de, ao mesmo tempo, prover e responder essa pressão da comunicação, que é demandada não só pela sociedade, mas por todas essas instituições que tu comentaste, que acabam por pressionar a comunicação. A comunicação é aquela área que fica lá, né, dando suporte, mas quando o bicho pega, ela é demandada para resolver praticamente todos os problemas que são identificados. E, ao mesmo tempo, essa construção da própria identidade da defesa civil, né? Porque, ao mesmo tempo que é preciso fazer essa comunicação girar, também é preciso melhorar essa percepção da sociedade, que vem muito disso, assim. Como presumo que seja uma comunicação voltada para a mudança de comportamento das pessoas, as pessoas precisam dar credibilidade, confiar na instituição. E, para isso, a instituição precisa ser cada vez mais conhecida e reconhecida. Como é que tu enxerga esse desafio, assim, de construção, de melhorar essa percepção?
Olha, eu acredito que já melhorou bastante. A gente vê, assim, no próprio reflexo do comentário das nossas redes sociais, que é uma coisa que a gente observa bastante. Assim, a gente ainda não tem método para fazer outros acompanhamentos de pesquisa, né, de percepção ainda. A gente está desenvolvendo, estamos trabalhando para isso. Mas hoje o que a gente vê muito, assim, é o que chega no Fale Conosco, nas redes sociais, e a gente vê. Muita gente não sabia, né, o que faz a Defesa Civil, não sabe, por exemplo, que nós somos um sistema e que envolve vários atores em diferentes esferas. Né? Nós temos o ator na esfera federal, na esfera estadual, que somos nós, da Defesa Civil do Estado, e cada município, né, tem, então, a sua Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, que está vinculada ao poder executivo de cada cidade. E isso causa bastante confusão. Por quê? Porque muitas vezes o cidadão nos cobra, às vezes, determinadas coisas que, na verdade, envolve esses outros atores do sistema e não a nós diretamente, né? Então, por exemplo, é muito importante deixar claro que a gente faz, né, do ponto de vista, assim, da questão das atribuições, muita gestão. E é muita coisa que não aparece, né? Então, por exemplo, às vezes... contar assim, um caso, teve uma oficial agora que se agregou à nossa equipe no início de janeiro. E no ano passado, né, ao longo da grande inundação que nós tivemos em 24, ela trabalhava na parte operacional da Brigada Militar. E ela mesma, né, relatou pra gente ali no primeiro mês que ela ficou, se agregou à equipe, ela disse, nossa, eu trago uma percepção de que o ano passado, quando eu estava lá resgatando, tirando as pessoas, né, das áreas de risco, apoiando o município, eu questionava, nossa, mas cadê a Defesa Civil do Estado, que eu não os vejo aqui, né, onde é que eles estão e por que a gente não vê o pessoal envolvido nessa missão aqui na ponta? Porque realmente, ela disse, hoje, estando aqui, eu consigo ver, consigo enxergar que vocês fazem muito mais essa questão de gestão realmente, né, de todos esses atores envolvidos em diferentes esferas, do que realmente estar lá, talvez lá na ponta, na parte da execução, que a gente vê muito mais, por exemplo, as defesas civis dos municípios, a própria, né, as forças de resposta, que são a Brigada Militar, o Corpo de Bombeiros. Então, isso causa bastante confusão ainda, né? É uma outra coisa também que a gente vê bastante reflexo nas nossas redes, assim, o pessoal nos cobra muito certas medidas que envolvem outras esferas, né, de atribuição do próprio poder do Estado, né, que são a questão, por exemplo, de obras, infraestrutura, a questão de meio ambiente. Então, a gente recebe ali, a gente compartilha, né, conversa muito com essas outras secretarias todas envolvidas nesse processo, mas muita pressão, digamos assim, recai sobre a gente, porque a nossa pauta, ela é muito diversa, né? A gente faz, por exemplo, a questão do monitoramento hidrometeorológico, geológico do Estado, né? E então faz a questão da emissão dos alertas quando a gente identifica qualquer tipo de risco. Muita gente, às vezes, nos cobra, né, essa questão, mas outras coisas relacionadas a essa pauta da meteorologia, da hidrologia, que talvez não estejam diretamente conectadas com a nossa atribuição, que é mais voltada à gestão dos riscos, né, de desastres. Então, isso sim, a gente tem que nos posicionar, né, enquanto instituição, de conseguir fazer, né, digamos, essa marcação de, olha, isso nós fazemos, isso nós não fazemos, isso é atribuição nossa, né, do ponto de vista né, da legislação e tudo mais, mas a gente nota que ainda há um grande desconhecimento, né, a gente vê até no próprio jornalismo, às vezes, o pessoal da imprensa vem nos procurar com certas pautas que não são, né, do nosso escopo, ou às vezes não diretamente, que a gente não responde diretamente por elas, e isso a gente identifica também e conversa muito com o pessoal, né, da imprensa para fazer, digamos, esse esclarecimento, assim, nesse sentido. A gente já melhorou bastante, assim, a gente vê do ponto de vista de ações para conseguir fazer essa mudança de perspectiva, né, de percepção das pessoas. Nós começamos a usar as nossas redes para nos comunicar diretamente com o público, trabalhar muito a questão das pautas, né, da preparação e de prevenção, que são coisas, né, que a gente precisa mudar a nossa percepção, né, das pessoas, né, do ponto de vista, né, dos riscos. Então, não temos isso. Hoje a gente não tem, né, uma percepção assim das pessoas a respeito disso, né, que nem a gente vê talvez em outros países mais desenvolvidos. Aqui a gente ainda não tem. Então, a gente também precisa se envolver bastante nisso. Mas nós já evoluímos, já verificamos assim bastante coisa que melhorou. E uma coisa curiosa, assim,
às vezes a gente é questionado em certas coisas e o próprio nosso público ali das redes vem e já responde. Então, assim, a gente vê que isso já está surtindo efeito, né? Um trabalho de formiguinha no dia a dia e também nessa questão de abordar o que são os desastres, de que forma eles nos desafiam enquanto cidadãos, enquanto sociedade, o que a gente pode fazer para evoluir nesse sentido. A gente tem buscado trabalhar nesse campo também para todos evoluirmos enquanto sociedade, eu acredito. Sabrina, eu estou te ouvindo, né? E estou pensando aqui que esse desafio de compreender as partes do sistema, né? Que tu aponta assim, a dificuldade da sociedade e até do mediador entre as organizações e a sociedade, que é a imprensa, porque, de fato, com o histórico de eventos que a gente tinha no Brasil, e aqui no sul do Brasil, acho que talvez até menos ainda, né? A gente tem até música, que a gente é abençoado por Deus e bonito por natureza, nada acontece aqui, né? E aí a gente vai aqui no Chile, que é um país que tem uma longa história de eventos extremos e desastres, e a gente enxerga um outro nível de consciência, né? Então, estava te ouvindo aqui, abre várias possibilidades para a gente refletir, mas eu tenho uma hipótese que a gente está fazendo, né? E acho que vocês têm feito isso nesses últimos 3 anos, que é uma espécie de letramento da sociedade para esses desastres, né? Para entender o risco, para entender que eles, pelo menos por um bom tempo, né? Enquanto não se cumprem as profecias do Ulrich Beck, que tudo vai ficar melhor, nós vamos piorar bastante antes de melhorar, né? E é difícil de entender o que cada um faz, né? E é difícil de entender na hora que a pessoa está precisando de ajuda, né? Que a sociedade entra. E aí nós estudamos um sociólogo, que é o Manuel Castells, que ele diz, bom, que a característica da sociedade do nosso tempo é o conflito. O que une as pessoas é o conflito. O que deixa os grupos mais fortes é assim, quando a gente tem um inimigo em comum, quando a gente está xingando alguém, né? Quando a gente vai para as redes esculhambar com alguma coisa. E hoje de manhã eu conversava com uma orientanda e dizia, nosso trabalho de pesquisa não é um trabalho de julgamento, então nós vamos chegar à conclusão se está certo ou está errado, nós vamos fazer outras coisas, mas não é julgamento. Porque o julgamento é muito confortável. Então, assim, eu posso... E aqui até uma consideração, assim, né, Júlia, a gente observava muito durante as inundações até de parabenizar a resiliência e o esforço de, a despeito de todos aqueles ataques, continuar colocando o rosto, né? E teu rosto ficou bem conhecido durante as inundações de 2024. Continua sendo, né? Agora acho que já sai na rua, é capaz o pessoal já pedir autógrafo no supermercado. Olha, autógrafos. Não. Ou perguntar se vai chover, se vai ser o pessoal já me perguntaram. Olha, e aí essa semana essa chuva chove. vai ser. Ou então, eu acabei de sair de um programa jornalístico e alguém me vê na rua assim, não estava na TV, eu disse, nossa, eu não vou conseguir me acostumar com isso nunca. Mas, sim, a gente tem feito essa caminhada, né, para a questão da cultura de prevenção. Nós não temos, né, nós brasileiros. A gente vê, por exemplo, outros países, como você citou, Chile, Japão, outras culturas, né, que estão um pouco mais... Já vem de um histórico de enfrentamento de desastres, né, de longa data, e aqui a gente não tinha. Como a gente disse, o ano passado a gente trabalhou, a gente teve o pessoal da parte operacional, digamos assim, que ia para fazer, por exemplo, a remoção preventiva de pessoas, né, retirada de pessoas de áreas de risco. Uhum. E muitas das pessoas que não quiseram sair, né, realmente se posicionavam assim, não, mas a água aqui nunca chegou. Né? Não, aqui nunca subiu, até aqui nunca subiu. Só que o ano passado nós tivemos, né, nós alcançamos índices que ultrapassaram todas as marcas históricas que a gente tinha conhecimento até então. E a gente vê, né, por exemplo, a questão das pessoas, o maior número de vítimas, né, de vítimas fatais desses desastres que nós enfrentamos são pessoas que são vulneráveis, ou são idosos, ou são, né, crianças, são pessoas que precisam de ajuda de terceiros, né, para conseguir adotar medidas de prevenção, mobilidade e tudo mais. Então, assim, é um desafio porque a gente tem
que se comunicar com todo mundo. E como tu disseste, né, no nosso evento lá, eu preciso fazer sentido para todo mundo. E isso é muito difícil no ponto de vista da questão do desastre, porque a gente, às vezes, lida com uma pessoa que nunca teve um enfrentamento numa situação daquela, ou, por exemplo, com uma pessoa que lida com aquilo né, a cada 2 anos. Ali, por exemplo, o pessoal do Vale do Taquari, temos populações, né, alguns municípios que já são mais resilientes, que conseguem já, né, se organizar, se programar, sair, porque a gente sabe que essa questão, né, por exemplo, das pessoas em áreas de risco, pessoas que residem em áreas de risco, envolve uma série de questões legislativas, sociais mesmo, então é complicado de fazer essa gestão. Mas muita gente se posicionou, né, nesse sentido, não vou sair porque aqui a água nunca chegou. Então, e a gente insistindo para retirar as pessoas, muitas pessoas talvez, né, pudessem ter saído quando, né, as forças de resposta acionaram, né, tentaram retirar e não retiraram. E, infelizmente, a gente acabou, né, atingindo aquela cifra muito significativa de óbitos, né? Então, que é o que ninguém quer ter, né, contar, porque não são números, são pessoas, né? Então, assim, a gente vê, assim, que hoje a gente precisa trabalhar e trabalhar, na verdade, toda a cadeia, né? Porque, por exemplo, não adianta daqui a pouco eu me preocupar só com a mensagem que eu vou largar no alerta, com o design que vai ali do alerta, o que a mensagem vai trazer, como é que aquela pessoa vai perceber, eu não sei, né, se ela vai realmente perceber com o grau de severidade que ela deveria, aquela pessoa que talvez tenha uma outra questão, né, de suscetibilidade que a gente desconhece. Então, eu preciso me preocupar com de que maneira ela vai ser abordada lá na ponta, por aquele agente que vai, talvez, tentar retirar ela de casa, para que ele faça um trabalho de convencimento que realmente né, surta efeito, que aquela pessoa, não, realmente eu preciso sair. Tem toda aquela questão também do psicológico das pessoas, da sua zona de conforto, daquilo que ela conhece, quais são os fatores que ela leva em consideração para sair, né? A questão da segurança, a questão de perder o patrimônio que ela, né, talvez tinha a ilusão de que se ela permanecer ali, ela vai conseguir preservar. Então, envolve muitas questões, né? E a gente está ali, né, nesse processo tentando levar uma informação de que, olha, é uma chuva, mas não é tão preocupante. Olha, ficou preocupante agora, né? Com esse volume, o rio tende a ter uma resposta mais significativa. Olha, a enxurrada não é diferente da inundação. Aí, por exemplo, a gente vê, usa um vocabulário diferente, enchente, inundação, alagamento, enxurrada, são coisas diferentes. E aí, como eu vou levar essa mensagem lá para a ponta e fazer que o cidadão entenda, olha, risco de enxurrada, é melhor sair, porque a enxurrada é aquela água que vem com violência, que vem com força, que vai levando tudo que está pelo caminho e não tem, né, muito como sair. A inundação, ela é diferente. A inundação, o rio vai subindo gradualmente, as pessoas conseguem, né, identificar visualmente que está subindo e conseguem se organizar para sair de forma mais, né, ordeira, sem pânico. O alagamento, às vezes, chove, né, a gente vê vários lugares, é muito rápido, a chuva, às vezes, de 20 minutos, meia hora, mas ela tem um volume expressivo e aí alaga tudo, mas daqui meia hora a água já escoou. Então, são fenômenos diferentes. E aí, se as bombas funcionarem. Como a gente faz, né, essa mensagem chegar e as pessoas, eu entendi. Então, essa questão do letramento, como a gente ouve muito, né, esses comentários das redes sociais, o pessoal às vezes, né, tenente, a gente apaga. Não, eu sou muito contra, né, eu acho que a gente não tem que apagar os comentários de redes sociais, a gente tem que olhar para eles, se debruçar e ver daquilo ali, daquela crítica que a gente está recebendo, o que a gente pode, né, levar e realmente avaliar uma mudança, né. Então, a gente, do ano passado para cá, por exemplo, a gente já evoluiu na questão dos alertas, nós adotamos uma escala de cores, né, condizente com um grau de severidade, com cores bem parecidas, né, com escalas internacionais que a gente já vê em outros lugares, parecidas com a escala do próprio semáforo, né, que o pessoal já identifica visualmente. A gente trouxe para essa escala de cores com grau de severidade um rol de comportamentos esperados ou indicados para aquele grau de severidade, que a gente via muito, assim, ansiedade do público, né? Viam os nossos alertas, e agora? O que eu faço com essa informação, né? Muito, eu recebi a informação, mas o que eu faço com ela?
Então, a gente começou a orientar mais nesse sentido, trazer para as pessoas, né, olha, diante desse cenário, né, o mais indicado seria o comportamento tal, e isso está, né, surtindo bastante efeito. A gente vê, assim, bem menos reclamações na questão dos alertas, o pessoal já está mais orientado, aquela coisa também do, não, mas está o comportamento ali, leia, né, o que está escrito, saia se for o caso. Então, a gente vê que estamos evoluindo nesse sentido. Fomos procurados também pela questão da acessibilidade, por exemplo, pessoas, né, com daltonismo, pessoas com baixa visão, mobilidade, mobilidade. Então, a gente hoje estamos nos debruçando internamente para ver como a gente pode fazer com que a nossa comunicação melhore e melhore para todos. Então, a gente tem feito esse movimento interno, né, de fazer essa avaliação, né, voltar, escutar o que a sociedade está nos trazendo para conseguir fazer uma mudança. E isso está muito, né, dentro daquela questão da avaliação não, mas, digamos, dos processos que o próprio Escritório das Nações Unidas traz, né, para a questão de riscos e desastres no âmbito da comunicação. A gente avalia, escuta, planeja, implementa, faz, reavalia de novo e volta, e isso é um movimento cíclico, né? A gente vai e volta para realmente ter evolução e ela vá acompanhando esses movimentos da sociedade. Muito bem. Eu me lembrei de tanta coisa, muitas né? Perguntas. A gente tem feito, Sabrina, esse trabalho extensionista em algumas comunidades, né? E aí, quando tu traz essa questão da percepção do risco e o impacto do que se comunica, né? E a forma como é interpretado, dependendo da circunstância, eu fico pensando também, sempre a gente procura ter essa ideia de sistema, né? Porque, de fato, lá quando a gente começou a aprender a lidar com isso, né, Júlia, a gente analisou vários casos que, tá bem, o alerta chegou, mas aí eu faço o quê? Não, eu até sei o que fazer, mas eu vou para onde? Né? Então, assim, eu preciso ter essa estrutura muito definida para a população, né? Vai para onde se abriga, em que, né? Até às vezes um texto que parece óbvio, assim, não, procure a casa de um... Eu vi que vocês começaram a fazer, procure a casa de um parente, de um amigo, se abriguem... tá, é verdade. Na hora eu posso ir... digamos assim, do desespero, a pessoa também não é o momento de pensar, de é o momento de agir, ler ali o que exatamente... E a gente passou a observar, claro que os eventos foram ganhando magnitude, mas lá no início a gente teve eventos localizados em municípios em que a gente tinha o próprio gestor, o próprio agente político não tinha... claro, não tinha conhecimento, porque era uma situação inimaginável, e nem ele tinha as orientações para passar para as suas comunidades. A gente, né, a gente acompanhou prefeitos que diziam, saiam da cidade. Mas como assim? Se a gente está ilhado, vamos para onde? Então, a gente observa que esse desafio da comunicação da Defesa Civil é muito do que a gente vem pesquisando e vem compreendendo que é o desafio que se apresenta para os comunicadores dessas instituições, de justamente deixar de entender a comunicação como esse processo de mão única, né? De entender, de pensar, de planejar as ações já considerando que a pessoa lá na ponta vai estar numa situação em que ela não consegue discernir, né? E planejar e pensar. Então, a gente precisa... pensar, e a gente veio observando isso, pensar em como chega esse alerta. Porque eu acho que a gente vivenciou, assim, a gente acompanha a evolução dessa comunicação justamente. No início era assim, não, mas a gente enviou os alertas. Aí depois foi se ganhando, não, a gente enviou os alertas, mas a gente compreendeu que só o alerta por si não faria diferença. E a gente acompanhou, por exemplo, em Valência, o atraso aqui, do alerta. Então, assim... 9 horas de atraso. Isso nos mostrou o quanto a sociedade precisa estar preparada anteriormente para conhecer os sinais, enfim, e cada comunidade tem a sua peculiaridade nesse sentido, mas o alerta sozinho, acho que a gente já entendeu que ele não é o suficiente, ele não entrega tudo que esses eventos nos cobram, né, Sabrina? Sim, bem importante essa colocação de vocês, porque também foi uma coisa que nós começamos a bater bastante. Porque como o sistema ele envolve diferentes atores, então o que acontece? Nós, enquanto Estado, fazemos a questão, né, da emissão dos alertas, o monitoramento e os alertas.
E o que acontece? A atribuição de fazer, digamos, esse atendimento inicial em contexto de desastre, né, de qualquer magnitude, é sempre da prefeitura por meio da sua Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil. Então, assim, lá na ponta, né, a prefeitura faz o seu plano de contingência. Então, a gente também tem batido bastante, assim, para que o cidadão conheça o plano de contingência da sua cidade. Ah, mas o que é isso, né? Onde é que eu tenho acesso a isso? Como é que essas informações, né, vão chegar até mim, que sou o cidadão lá na ponta? Bom, no plano de contingência, né, o gestor público do município, ele faz todo digamos, um mapeamento, né, da questão, né, de quais tipos de desastres podem acontecer naquele contexto daquele território do município. Se ele tem, por exemplo, um rio que oferece risco, se ele tem áreas de encosta que oferecem risco, por exemplo, de movimentos de massa, a questão de outros riscos também, biológicos, enfim. Então, mas mais voltado aqui, nós, aos desastres mais comuns aqui no Rio Grande do Sul, que são esses, né, a questão das chuvas intensas, do granizo, dos vendavais, as inundações, a própria estiagem, isso. Então, assim, ele vai identificar lá no âmbito do território do município dele quais são, né, digamos, as suscetibilidades, os riscos mais comuns ali e dentro, né, desse cenário ele vai identificar, bom, se eu tiver, então, um contexto de tal situação que ali próximo ao rio ou aquele arroio que passa dentro da cidade, se eu tiver um cenário de uma precipitação de tantos milímetros, né, num espaço X, a água daquele curso d'água vai subir e vai atingir as ruas próximas, né, as adjacências, talvez um bairro inteiro. Então, ele faz essa identificação dessas áreas e aí, nesse plano de contingência, digamos assim, ele vai colocar todas essas informações, vai articular com as outras secretarias, né, do município, por exemplo, obras, eu tive uma queda de um poste aqui, de uma árvore, precisa fazer a remoção, né, eu tenho que acionar as forças de resposta, a Brigada Militar, o Corpo de Bombeiros que vão nos ajudar, né, depende da magnitude do desastre, eu tenho também, por exemplo, sair e ir para onde, né? Os abrigos, né, eles são atribuição das prefeituras de fazer a organização desses espaços e a gestão desses espaços por meio, né, das suas secretarias de assistência social e outras secretarias, por exemplo, a atenção em saúde também que demanda, segurança pública, então, porque não é só simplesmente abrir um ginásio e mandar as pessoas irem para lá, né, a gente tem toda uma cadeia de digamos assim, uma cadeia de custódia talvez não seja a expressão mais adequada, mas toda uma série de protocolos, né, ou de coisas que a gente tem que observar. Por exemplo, são famílias, às vezes famílias inteiras, eu tenho que me preocupar com a segurança, né, da questão de crimes sexuais, eu tenho que ter banheiros separados, Sim. Eu tenho que ter estrutura de alimentação, eu tenho que ter estrutura mínima, né, não é só eu atirar as pessoas dentro de um ginásio ou de qualquer local, tem que ter todo um envolvimento de vários, né, atores nesse processo. Então, a gente sempre foca muito nisso, que esse plano de contingência que vai prever todas essas possibilidades e o que a gente faz caso elas se efetivem, a gente, né, cidadão, precisa saber, porque eu preciso saber e a prefeitura vai me orientar nesse sentido. Então, hoje, por exemplo, a gente identificou, né, que alguns municípios eram muito deficitários nessa questão, né, tanto do próprio plano de contingência, como também da questão de orientar as suas populações. Então, a Defesa Civil fez uma série de medidas, né, de articulação com os municípios para conseguir puxar que os municípios trabalhassem mais nesse sentido para oferecer uma resposta mais satisfatória perante os tipos de desastres que acontecem, né, nas suas cidades. A gente melhorou bastante, né, dos últimos 2 anos para cá, inclusive, por exemplo, alguns municípios que foram atendidos com recursos do fundo a fundo para essa questão de desastres, né? O pré-requisito que nós colocamos foi que eles tivessem um plano de contingência, né, atualizado e tudo mais. Então, melhorou nesse sentido. Mas ainda a gente via que faltava ainda, né, uma questão de capacitação e tudo mais. Então, esse ano, o Ministério Público do Rio Grande do Sul também nos apoiou com a questão de uma elaboração de um curso de capacitação, né, um curso básico de proteção e defesa civil que foi oferecido para todos os 497 municípios, né? E além de uma etapa à distância, módulos à distância, tivemos etapas presenciais em todas as nossas 10 coordenadorias que nós temos espalhadas em todo o estado. E a comunicação levou a sua mensagem também, além, né, da parte operacional, da parte de como preencher relatórios, sistemas e tudo mais, a gente levou a mensagem da comunicação. E uma das mensagens mais fortes que a gente trouxe não adianta eu fazer a comunicação no desastre.
a gente precisa pensar nela antes, eu preciso preparar o meu público antes. Qual é o bairro? Bom, se o meu bairro for atingido, para qual abrigo eu devo ir? Eu posso ou não posso levar animais domésticos? Eu preciso ter um kit, né? Com itens básicos, uma muda de roupa, o meu remédio de uso contínuo, a fórmula do bebê, os documentos, as pessoas que têm alguma coisa, uma questão de mobilidade, de saúde e tudo mais, são coisas que a gente tem que pensar, porque aí isso diminui, né, as demandas ali quando a gente está realmente enfrentando a crise. Então, a gente levou essa mensagem, a questão, por exemplo, dos municípios, a gente sabe que não tem, por exemplo, daqui a pouco, como ter um jornalista ou alguém da área de comunicação, né, para fazer essa parte exclusivamente de defesa civil, mas que precisa colocar dentro da perspectiva da prefeitura, da comunicação da prefeitura, uma pessoa para pensar nisso, para deixar material de divulgação pronto, alertas prontos, orientações para as pessoas, fazer esse acionamento prévio, né? Por exemplo, reuniões comunitárias, associações de bairro, grupos religiosos, né? Os próprios núcleos de proteção e defesa civil que estão começando a aparecer e ser, né, essas estruturas serem reforçadas. A gente não tinha muitas aqui no estado, agora a gente vê que o pessoal está conseguindo se organizar mais. Os próprios clubes de serviço, que já têm uma organização prévia, né? Os Lions, Rotaries, clubes de mães, escoteiros, radioamadores, o pessoal, né, jipeiro. Então, eles já têm uma organização prévia, por que não, né, fazer essa organização para que, quando o desastre vir, quando ele se apresentar, a gente consiga minimizar os danos, né? Os impactos, talvez a gente não consiga, mas os danos humanos, que é o que a gente busca, né? Mitigar, né, Sabrina? Eu estou te ouvindo e estou pensando como a teoria da gestão de crise, muito aplicada à indústria, ela já resolveu essas questões lá na década de 80 do século passado, né? Então, e discerniu muito claramente o que é gestão e o que é comunicação. Porque o grande problema ainda que a gente enfrenta nesses eventos extremos é que se misturam essas duas coisas. Eu espero que a comunicação faça um milagre, que ela emita alguma coisa que vá mudar o comportamento da sociedade no momento da forte emoção, que não muda nada, né? A gente só fica com medo e a gente quer atacar alguém, alguma coisa, né? Porque a gente está apavorado. E o que é a gestão, né? Então, tudo isso que precisa ser previamente organizado, previamente definido, previamente pensado, inclusive, como planejamento para atuar durante, né? O antes, o durante e o depois. E que interessante, né? A gente pensar que no âmbito público isso ainda... É preciso começar do zero, é preciso começar, né, fazer tudo isso. E eu me preocupo bastante, assim, e agora tu trouxe, né, as capacitações, etc. Porque quando a gente também está olhando lá na teoria de crise, a gente tem uma premissa, assim, quase um axioma. Sem liderança não funciona, nem a gestão, nem a comunicação nesses contextos de desastres, né? E quem está liderando essa coordenação de esforços? Porque sensibilizar é importante, capacitar é importante, né? Mas, assim, aí é uma pergunta mesmo de quem se deu conta da sua ignorância nesse momento. Como é que a legislação assegura isso? Porque quando a gente estuda a proteção e defesa civil em outros países, sempre tem uma liderança central que funciona e articula todos esses esforços municipais, voluntários, né? Tudo isso que tu citou, eu acho que tu foi citando assim praticamente tudo que tem dentro desse sistema. E como é que é a nossa condição, né, nessa dimensão de gestão para coordenar, para liderar? É a Defesa Civil Estadual que lidera e como ela está organizando esses esforços para que, num próximo acontecimento, se tenha todo esse sistema estruturado, né? Não sei se essa pergunta é conveniente, a Júlia fez um... Não, é que a resposta A resposta é difícil. Precisamos de tempo aqui. E a Thaís já avisou que a gente tem 5 minutos. Acho que a gente vai fazer o 2, né? Bom, a gente... sim, quando o desastre ele supera a capacidade de gestão do município, sim, né, que nós tivemos muitos casos o ano passado, né? O ano passado a gente né, colapsou tudo. Né? Nós não tínhamos energia elétrica, nós não tínhamos rodovias para enviar, né, a questão logística, nós não tínhamos teto para fazer os sobrevoos, para retirar as pessoas, porque continuou chovendo, a interrupção das comunicações. Então,
um cenário desses, né, realmente, para que a gente consiga dar uma resposta melhor, a gente precisa estar muito preparado, né? E ainda assim, corre o risco de a gente deixar muito, né, a desejar, no sentido de realmente, talvez, oferecer o atendimento de todas as necessidades básicas de uma pessoa que foi atingida, né? Então, assim, a gente, por exemplo, a partir desses cursos que a gente começou a fazer e capacitamos todos os municípios, passamos em todas as regiões, a gente viu, por exemplo, que a gente, nos nossos perfis, a gente segue todos no Insta, né? Nós seguimos todos os municípios que têm perfil de redes sociais, né? A gente seguiu e estamos fazendo acompanhamento. Então, a gente já viu uma resposta muito boa, assim, nessa questão da orientação do pessoal, assim, dos bairros, saber o que fazer, para onde ir, onde que estão fazendo, né, captação de voluntários. O pessoal do abrigo, do bairro tal pode ir para tal abrigo, o pessoal do outro bairro que quer levar animais pode ir para tal abrigo. Então, a gente já viu que as prefeituras começaram a se comunicar muito mais com seus públicos, né, com as suas populações, e isso já entrega uma resposta muito melhor. Hoje, a nossa equipe praticamente está quadruplicando, né? Nossa equipe da Defesa Civil do Estado. Nós tínhamos 9 coordenadorias regionais, passamos a ter 10, a estrutura aumentou. Nós recebemos quadros técnicos, né? Então, recebemos, além de áreas técnicas de interesse, meteorologia, hidrologia, geologia, engenharias, a gente recebeu também jornalistas. Então, assim, estamos melhorando a nossa capacidade. Quando nós temos um desastre tão significativo como no ano passado, a gente fez, sim, uma coordenação dessa questão da comunicação também e tentamos gerenciar como a gente conseguia, porque o ano passado éramos 2h30, né? A nossa equipe éramos eu, uma outra jornalista e um estagiário que pegou junto com a gente todo o tempo, né? Tinha hora para entrar, 6 da manhã e não tinha hora para sair. Então, assim, a gente conseguiu, sim, se organizar dentro do que era possível, de fazer toda a parte de comunicação do risco, de manter os alertas, manter as informações, levar as informações, né, para as pessoas, para o cidadão, fazer o atendimento da imprensa e também atender muita demanda que chegava, né? Então, a gente precisou bastante de ajuda, né? A Secretaria de Comunicação do Governo do Estado criou um gabinete de crise de comunicação, então, especificamente para nos apoiar, a demanda era gigantesca. E também criou, dentro desse gabinete de crise, um núcleo de combate à fake news, que foi muito importante o trabalho do pessoal, da equipe, porque a gente perdia muito tempo fazendo, né, essa questão de checar, desmentir e toda uma questão, né, que envolveu essa questão das fake news. Então, hoje a gente consegue, digamos assim, de certa maneira, gerenciar ali as demandas, mas a gente precisa ainda muito, né, da ajuda lá na ponta, porque, por exemplo, tem se organizado nos últimos desastres ou nas últimas previsões que a gente teve, os sistemas de comandos de incidentes, que são os gabinetes, né, descentralizados. Então, a gente leva pessoal nosso, equipe nossa, e a gente tem conseguido também levar essa presença da comunicação, né, para fazer essa gestão das demandas todas, né. O ano passado a gente teve também essa questão da adoção da figura do porta-voz, né, que aqui no estado não é tão comum, né, nas instituições públicas, né, pelo menos não me recordo assim, de ter visto. E fui alçada a essa condição, assim, resolveu, né, mas a gente não tinha como atender todo mundo. Então, a gente adotou algumas medidas, janelas de atendimento, boletins diários, né, 3 vezes ao dia, o atendimento ali das demandas. Mas, sim, é muito necessário, porque o contexto do desastre, por si só, ele já é caótico. E quando a gente vê toda essa questão de informações, as pessoas buscando, querendo saber não só sobre o risco, mas também para onde estão sendo levadas as pessoas, né? Quem está sendo de atendimento, precisando de atendimento de saúde, foi levado para onde, menores desacompanhados, doações, a gestão de voluntariado, o próprio risco que às vezes, né, persiste ainda durante o desastre, né? Então, envolve muita coisa de comunicação, muita necessidade que a gente leve as informações, que a gente, né, se debruce, trabalhe muito para que se minimize esses danos humanos. Então, hoje a gente consegue oferecer uma resposta melhor do que a do ano passado, mas ainda tem muito chão para a gente trilhar, com certeza. Vai continuar sendo desafiador, né? Seja eu na função ou qualquer outra jornalista ou pessoa que esteja de responsável lá, porque a gente
agora, com a equipe mais reforçada, a gente está conseguindo planejar muitas coisas. Hoje, a gente ainda não tem um plano de comunicação, né, dentro da Defesa Civil do Estado. A gente está trabalhando, né, para realmente diagnosticar, fazer pesquisa de percepção de risco envolvendo a população, de que forma a gente pode melhorar as nossas missões, as nossas entregas, né, para a população, mas realmente já melhoramos bastante. Muito bem. Nosso tempo acabou, Júlia. Passou rápido, eu ainda tinha umas 4 perguntas. Eu também anotei um livro aqui. Mas eu acho que terminamos bem com essa tua frase, né, de que estamos melhorando e conscientes da necessidade da melhoria e que tem muito caminho pela frente. Eu acho que é bem isso, a gente está aprendendo a fazer uma coisa que nunca foi demandada, né? Eu fiquei pensando naquela tua frase inicial, né, da equipe que entrega a lona para aquela equipe que salva vidas, né? Então, assim, é um percurso longo e é uma construção de percepção e, em última análise, até de reputação, né? Então, eu acho que a gente fica contente de ver esses avanços que a Júlia mencionava e que aparecem também nas nossas pesquisas e saber que tem muito para a gente continuar trabalhando, né, e desenvolvendo. Muito bem, eu tenho que ler aqui, né, no nosso encerramento do nosso podcast de hoje, a ficha técnica. Então, a apresentação é da Júlia Machado. E da professora Rosângela Fluxar. E a produção da Thaís Ribeiro, né? Nosso grupo Cuidar Com conta com os seguintes pesquisadores e pesquisadoras: Thaís Ribeiro, Abner Freitas, Aidil Brites, Carolina Reverbel, Eric Nogueira Becker, Franciele Falavinha, Janes Loureiro, Júlia Machado, Leonardo Tomé, Luana Chinazo, Patrícia Esterlove, Rafaela Redim, Silvia Marcuso e com a minha participação também aí, quando possível. Né, gente, muito, muito obrigada pela audiência. Obrigada, Sabrina, pela tua presença. Esse é o Cuidar Com. Siga a gente lá nas redes sociais, @cuidarcom. Até a próxima. Até a próxima.